Pessoal, agora eu vou estar demonstrando para vocês ao vivo as operações no CAD/JPY acertado pelo Facebook. Quem me seguiu no Facebook é grátis e conseguiu lucrar gratuitamente. E a operação de Day Trade na Vale no Ibov, que foi acertada a tendência de baixa e exatamente o ponto de entrada operacional. Não foi uma operação completa acompanhada, mas a análise e a recomendação para operar vendido foi bem sucedida e foi acertado o movimento do mercado. Então acompanhe aí e logo depois você vai acompanhar uma filosofia de trade que eu vou ensinar e revelar para vocês, que vai ajudar vocês a acertar com qualquer método mais operações e ampliar seus lucros com isso. Pessoal, vamos então começar com a análise das operações acertadas nos sinais Forex pelo Facebook, onde quem está me seguindo pelo Facebook está lucrando grátis nos sinais de amostras, para comprovar nossa metodologia e para comprovar que o meu serviço de sinais Forex que você pode contratar é o mais eficaz do mercado. Então, coloquei aqui na minha página do Face, já com os links todos prontos. Nas últimas 2 semanas, 4 operações acertadas pelos sinais Forex e Bolsa de Valores, aqui no Facebook, tudo comprovado ao vivo. De 5 indicações, 4 foram acertadas. As últimas 2, que se trata do vídeo de hoje, no CAD/JPY, 96 pips de lucro, e o Ibov no mini índice, que houve a queda e acertado exatamente o ponto de entrada operacional e a queda do mercado, a tendência de baixa sendo desenvolvida e acertada pela metodologia que indicou. Então vamos nesse link aqui. Primeiro ponto, pessoal, nosso Facebook tem o link do sinal dado, no momento que foi dado o sinal, e depois o link do final da operação. Esse é o link do final da operação, certo? Que aconteceu dia 4 de maio, tá? Aconteceu aqui dia 4 de maio. Então aqui tem a data, tem a hora, 4 de maio de 2016, 10h23. Então foi finalizada a operação, que foi indicado dia 2 de 5 de 2016, o ponto de entrada operacional. Então, um detalhe sobre essa operação de continuação de tendência. Nesse vídeo eu vou falar sobre operar continuação de tendência e operar início de tendência, qual é a diferença e qual a preferência para você lucrar a maioria das vezes e com mais amplitude de lucratividade. Então vamos aqui no link do dia 2 de 5 de 2016. Então, a gente vê aqui o início do sinal, tá aqui a data do post, comprovando que antes foi indicado ao vivo, exatamente nesse momento aqui, dia 2 de maio, às 15h31, e você viu o post anterior com a lucratividade, e quem me seguiu no Facebook teve a sua devida lucratividade. Agora vamos ver agora a operação da Vale, tá? É muito interessante essa operação, foi indicado no mini índice e no Ibov. Então foi indicado a entrada operacional, o ponto de entrada operacional ideal. Esses links aqui vocês vão ter na descrição do YouTube, desse vídeo do YouTube que você está assistindo, então veja lá na descrição. Então foi indicado tendência de baixa identificada, e nessa resistência onde foi feito esse topo duplo, eu tinha dito, se o preço ficar abaixo dela e fizer um padrão de candlestick, um engolfo de baixa que aconteceu aqui, se acontecer um padrão de candlestick de baixa batendo nessa resistência, é o ponto inicial de venda. Gráfico de 5 minutos, Ibov, e houve a tendência de baixa. Isso não foi uma operação acompanhada passo a passo, porque day trade 5 minutos é difícil, mas eu indico a tendência e a direção em que pode fazer uma grande tendência, e o day trader vai lá, segue a minha análise e lucra. Então, o pessoal que seguiu essa análise no Facebook também lucrou. Veja aqui o post dia 6 de maio, né, o acerto da tendência 16h52, e aqui ó, a análise foi dada, o ponto de entrada, toda essa análise antes de acontecer esse movimento de queda, às 11 horas dia 6 de 5 de 2016. Então, tá aqui o post, 6 de maio, às 11h13. Não tem como manipular os dados, ou seja, ao vivo foi acertado antes, foi indicado antes que o movimento do mercado poderia ser amplificado para a direção que eu indiquei.
E aqui está a foto do momento antes de acontecer aquele movimento de queda. Se encontra aqui a resistência. No link do YouTube você vai lá, você vai ter acesso ao meu Facebook e vai ter o acesso à análise perfeitamente feita antes e depois. O recado que eu quero dar, filosófico e também técnico, é que você não precisa usar a minha estratégia para conseguir ter essa facilidade e essa probabilidade de acertar mais operações e ter mais lucros. Isso se aplica a qualquer método. Geralmente todos os métodos de trade, eles têm particularidades próprias, mas eu falo sobre métodos. Se o seu método que você opera, caso você não queira fazer meu curso ainda, ou caso você já tem uma metodologia e você acompanha meus vídeos para conseguir absorver minhas filosofias e melhorar seu desempenho, tanto psicológico, emocional e técnico. Mas o que eu falo se a sua metodologia é uma metodologia que opera início de tendência, ou é uma metodologia que opera continuação de tendência, então essa filosofia é aplicável a você. Agora, se a sua metodologia trabalha só operando início de tendência, essa filosofia vai ajudar, mas não tanto. Então, a minha metodologia é uma metodologia que ela opera início de tendência, ou seja, identificamos a tendência e a formação de um início de tendência ou de baixa ou de alta, e iniciamos nossas operações ali. E também operamos continuação de tendência. O KJPY foi uma operação de continuação de tendência. Estatisticamente, comprovadamente, quando você vai operar a continuação de uma tendência, é muito mais fácil você errar a operação e falhar a operação do que em início de tendência. Essa é a primeira desvantagem de operar continuação de tendência. Segunda desvantagem é que você, na continuação de tendência, o movimento tende a ser amplo, caso você identifique uma probabilidade de continuação de tendência e uma força forte, mas é muito mais provável no início de uma tendência você acertar um movimento muito mais amplo e muito mais lucrativo e com muito mais chance de você acertar a operação. Então essa é a desvantagem de operar continuação de tendência. Leandro, por que você está me falando isso então? Porque operar continuação de tendência é importante, porque você pode ter lucro. Ao mesmo tempo, se você quer usar a inteligência aplicável à sua probabilidade de trade, você definitivamente deve dar preferência às operações de início de tendência. Então, se uma operação ela tende no início da tendência a gerar um desenvolvimento, se você tem oportunidades, digamos, essa operação no KJPY, por que eu indiquei ela? Eu indiquei ela porque ela era a única do dia. Então eu procurei à tarde uma operação para indicar nos sinais Forex para vocês lucrarem no Facebook. Só tinha ela, então eu indiquei ela. Ao mesmo tempo, como eu analiso 26 paridades nos 60 minutos para dar os sinais grátis no Facebook para você lucrar, se tivesse 3 oportunidades, vamos dizer que 2 oportunidades, operações de continuação de tendência, e uma oportunidade, operação de início de tendência. Foi identificado a formação de uma nova tendência e vai dar um sinal Eagle da minha metodologia no início da tendência. Qual o sinal eu teria dado para vocês? Claro que é o sinal no início da tendência, porque eu já falei as desvantagens para você, que você aprendeu agora, dos sinais de continuação de tendência. Então, tecnicamente, você vai ter muito mais desempenho se você dá preferência para operações de início de tendência do que operações de continuação de tendência. Essa operação de continuação de tendência, tecnicamente, foi espetacular, mas se tivesse operações de início de tendência, eu teria recomendado essas operações de início de tendência para você. Se estatisticamente é muito mais viável você ter muito mais lucro em operações de início de tendência, muito mais chance de acertar, porque está no início da tendência, então quando a tendência continua, a força é bem significativa e o movimento tende a ser amplo e o sinal tende a ser acertado, que você decide operar ali. Se as operações de início de tendência dá a tendência para você acertar com mais probabilidade, você deve escolher elas com preferência. As operações de continuação de tendência, mesmo o meu método acertou, claro, mas mesmo com a força significativa sendo identificada e com alta probabilidade de continuar, como o mercado já fez um movimento amplo, também existe a possibilidade de enfraquecimento. Já no início de tendência,
existe uma possibilidade de enfraquecimento muito mais fraco do que na continuação de tendência. Então isso é uma filosofia que você não precisa, o meu método tem padrões tecnicamente comprovados. Você comprovou nessa operação do CAD JPY que consegue acertar operações de continuação de tendência com muita frequência, e você pode lucrar muito com o meu método, claro. Porém, essa filosofia se aplica a qualquer método. Então você usa isso para você, não precisa investir em meu treinamento para você aprender o meu método. Essa filosofia é grátis para você absorver e aplicar nos seus métodos. Bom, pessoal, curta o meu canal do YouTube para ajudar na continuação desse projeto grátis de ensinamentos. E meu Facebook, principalmente. Curtam o meu Facebook e me sigam no Facebook. Sempre vejam a página lá, porque às vezes o Facebook não manda para vocês as coisas. E é grátis os sinais. Tem como você lucrar grátis, tem como você aprender grátis com as filosofias que eu coloco nesses pequenos posts de sinais forex e sinais de bolsa de valores. E geralmente eu acerto muito os sinais. Então aí embaixo tem o link das operações aí também, dos posts, e também do meu Facebook, que você pode curtir, e YouTube também você pode curtir e compartilhar esse projeto grátis com quem você quiser. Muito obrigado, até mais.